Vamos falar hoje sobre o Espiritismo no Brasil, né? O Espiritismo no Brasil, ele ainda é visto como uma religião. E essa religião que os próprios espíritas, né, denominaram como Espiritismo, que não é. Primeiro, que o Espiritismo no Brasil, ele foge totalmente aos princípios espirituais. Porque muitos desses espíritas, eles levam toda uma bagagem de ideias familiares, social e até pessoal. O Espiritismo está distante desses princípios, porque ele tem como meta, como objetivo, como engrandecimento do ser, libertar o homem do ditames da matéria, e não as prisões consanguíneas. Porque toda vez que o homem foge do princípio da imortalidade da alma, que diz a ele que ele é um ser fraterno, ela está colocando as algemas nele e deixando ele seguir com os seus pés até o túmulo. Do túmulo para o mundo espiritual, o homem se torna escravo dele mesmo. Ou vai ficar ao lado dos seres que é para ele a bússola de direção, que foi a bússola de direcionamento, e continuará. E aí estabelece o processo da obsessão. Porque o espírito não buscou uma diretriz diferente dos laços consanguíneos, viveu toda a sua vida preso a esses laços consanguíneos, social, religioso, e não encontra respaldo após o largar do corpo algo que lhe sustente, porque quem nos sustenta no mundo espiritual são as ideias. Então, temos que começar a alimentá-la desde o corpo, porque alimentando as ideias no corpo da vida após morte, trabalhando essas ideias, quando largarmos o corpo, não seremos escravo ainda dele, né? Porque as ideias, ela direciona o homem em todos os aspectos da vida, seja ela física ou espiritual. Então, se as suas ideias são voltadas para o corpo, eminentemente ele vai continuar preso a esse corpo, mesmo estando morto, né? Mesmo estando morto. E aí vai ficar preso aos cemitérios, né? Aos túmulos. Outros esperando o dia do juízo final, que ele tanto alimentou em si. Outro dizendo que foi para o purgatório, porque ele está sofrendo as consequências morais que ele fez no corpo, né? Realizou nesse corpo. O outro está vivendo o inferno que ele mesmo criou, por força das ideias que alimentou em relação a tudo o que dizia respeito ao seu semelhante. Então, toda essa vida que o espírito tem no corpo, ele transporta quando ele desencarna. Então, não há um local circunscrito para nós, o inferno e o céu. Há a consciência tranquila ou não dos nossos atos. E a nossa consciência, ela só está tranquila mediante a lei de fraternidade entre um e outro, que não está ligado só à caridade do dar. Mas toda vez que você aprimora alguém, distanciando-se dos laços consanguíneos, você exerce uma lei maior. Faça a teu próximo o que queres que ele te faça.
É por isso que a lei de Moisés, ela é uma lei tacanha. É uma lei que só teve o veredito na época de Moisés, porque ainda eram povos muito grosseiros. Eles precisavam de um ditame de lei para dirigi-los, mas hoje não. Hoje o homem já sabe montar peças tão pequeninas e criar um computador, criar máquinas tão específicas que ele não precisa nem manipulá-las. Basta colocar um simples chip com toda a informação que ele quer na máquina e a máquina faz o serviço. Mas, relacionado à vida pós-morte e a Deus, o homem ainda está muito distante. Por quê? Porque ele quer. Não é que a lei divina está limitando os seus ensinamentos, o princípio da sua lei a esse homem. É porque o homem, por criar todo esse mecanismo físico, ele já se acha um Deus. E aí acaba querendo confrontar com a lei maior. Até dizer que ele é criador, pelo simples fato dele pegar um material orgânico, já pronto pela lei, porque nós não somos senhor de coisa nenhuma, nós não criamos ninguém, nós não fazemos ninguém. Nós simplesmente contribuímos com o material. E mesmo com essa contribuição, ainda há aí o dedo da lei divina. Porque nós não sabemos a diretriz desse material. Quem dá essa diretriz é a lei divina. É por isso que os nossos corpos são formados com tão grande perfeição e todo o universo ao qual nós habitamos. Tudo isso tem uma diretriz divina. O homem ainda é muito inferior, né, para ditar essas leis. Mas a inteligência que a ele foi dada está sendo desenvolvida para esse aspecto. Até assim ele ainda é inferior, porque ele não sabe o mecanismo dessas leis. Aí ele, por pegar uma célula e fazer dessa célula uma reprodução, ele já se acha dono do mundo, né? Como os bebês de proveta, né? E os animais que a clonagem. Então, isso não faz do homem um Deus. É aí que ele tem que observar uma lei maior, a lei divina, que manipula todo esse mecanismo científico e mostra a ele que ele não é senhor de nada. Ele só foi simplesmente vamos dizer assim, o agente, né, a quem Deus confiou. Mas ao invés dele se levantar a favor dessas leis, ele se mostra contra ela. E aí acaba fazendo toda a arte de miséria que ele pode fazer. Então o Espiritismo vem explicar toda essa diretriz do homem no corpo e após o corpo. Porque ele diz ao homem que ele é responsável por tudo que ele faz. Não existe um ser chamado demônio, nem diabo e nem santo. O que existe são espíritos de qualidades e de evolução, ou melhor, de evolução mais ou menos. Com conquistas mais ou menos. Mas aí está a atitude do homem. Então, se ele considera que existe um ser chamado demônio e um ser que é anjo e atribui toda a sua atuação a esses dois seres, para o exterior, para quem ouve, ele convence, mas para a sua consciência não. É por isso que
o Espiritismo mostra as questões voltadas para a criminologia, onde um desses grandes homens que deu uma grande contribuição ao Espiritismo foi César Lombroso. César Lombroso, ele era estudioso da antropologia criminal. E ele escreveu um livro, Antropologia Criminal. Mas o seu livro ele não tomou corpo, porque, segundo ele, os criminosos manifestavam no seu aspecto físico o seu comportamento criminal. Mas ao longo do tempo que ele começou a se dar com o Espiritismo, começou a pesquisar o Espiritismo, ele viu que não era por aí. Porque o criminoso, ele não apresenta no seu aspecto físico os sentimentos malévolos que ele tem, mas ele manifesta no seu comportamento. Porque vemos criaturas tão lindas, tão belas, porém miseráveis. Os sentimentos atestam que a sua beleza, lembramos que as nossas conquistas, elas ficam conosco, assim como as nossas inconquistas. Nós podemos ser belos, mas ser miseráveis, ou podemos ser feios, também miseráveis. As conquistas e inconquista nossa não neutraliza o que nós desenvolvemos em nós. Tudo é apresentável dentro de uma questão de equilíbrio. Porque podemos dizer, fulano é muito belo, mas tem um comportamento inadequado. A beleza foi conquista dele. Fulano é muito inteligente, mas é estúpido em tal aspecto. É uma conquista dele. Ele conquistou nesse aspecto, mas continua com suas imperfeições. Porque nós não somos tão perfeitos que não precisamos pairar, isso está no Livro dos Espíritos, pelo caminho da experiência, né? E tão experiente sem que ainda não tenhamos errado. Tudo na natureza é equilíbrio, mas é conquista sempre do espírito. Então César Lombroso, ao longo do tempo que começou a se dar com o espiritismo, negando acirradamente, veio a se convencer depois da pesquisa com Eusápia Paladino, que a sua mãe já desencarnada se manifestou e ele rendeu-se à ciência espírita como ciência de investigação. É por isso que o espiritismo, ele não vai ser distorcido, por mais que queiram, na sua essência. Podem distorcer da forma que vemos, né? Aí, socialmente, que ainda querem, aqui no Brasil, trazê-la como uma religião. Mas o espiritismo, ele não está, ele tem a sua visão religiosa no que se refere à união dos seres em ideias sublimes. Mas na questão de investigação, de pesquisa, de filosofia, não. Ele é eminentemente científico. É por isso que os espíritos que já buscou essa informação, esses ensinamentos, baseando-se na questão científica, eles não se aprisionam aos encarnados nesse aspecto. Eles não ficam, porque eles não encontram respaldo científico para levar esses espíritos encarnados à pesquisa. Eles se afastam e deixam o campo para espíritos da mesma natureza. Mas eles estão preocupados com o progresso da humanidade. E o progresso da humanidade não se dá por ideias restritas, ela se dá com ideias elásticas, ideias avançadas, ideias
discutida, analisada, pesquisada, investigada, porque o homem necessita raciocinar. O homem necessita desenvolver as suas potencialidades, buscando a pesquisa, porque com os erros é que ele vai se certificar em todos os aspectos para ele ter uma segurança. É por isso que a questão das manifestações e também das manifestações palpáveis, materializações, elas são eminentemente científicas. Ela mexe com todo o ser espiritual. Primeiro que o ser que se manifesta, ele traz toda a sua característica perispiritual. Ele não perde por ele estar desencarnado. Segundo, todo o organismo do médium é mexido porque esse médium exala o ectoplasma que está vinculado às energias orgânicas, fisiológicas do próprio espírito encarnado. Então, não é qualquer coisa, não é qualquer ideia, não é qualquer disse-me-disse de encarnado a desencarnado que dá ao espiritismo todo esse cabedal científico, mas é a investigação. É por isso que o espiritismo no Brasil está deturpado. Para os que o divulgam na sua essência, ainda são taxados como malucos, como desequilibrados, como obsidiados. Mas alguém pode dizer, mas não é espiritismo? Sim. É a mesma coisa dos membros da nossa família. Todos somos irmãos, mas não somos iguais em aspecto nenhum. Porque cada um de nós temos uma experiência vivida. Olha aí, novamente, o espiritismo dando ao homem a explicação da vida após-morte. Por que não somos iguais? Porque somos família. Porque somos espíritos. Nascemos entre famílias consanguíneas, mas somos espíritos existentes de longas reencarnações. É por isso que quando eu digo aqui a respeito do círculo familiar que nós temos, que nós devemos evitar o apego, é nessa questão, porque nós nos desvenciaremos da família atual para se aliar a outro. E quanto mais esses seres são simpáticos à vida após morte, à explicação dessa vida, ele vai se aliando com espíritos do mesmo progresso, porque ele vai estabelecendo essa sintonia. Mas pode dizer, mas tem nos livros dos espíritos que o amor entre as famílias são eternos, mas não como nós pensamos. Até porque os vícios nos distanciam. Hoje eu posso estar com um espírito de uma qualidade elevada e eu ser para ele uma pedra de tropeço, por força de uma punição, até porque nós tivemos vínculos. E ele alcançou mais depressa, eu não, mas nós não perdemos a sintonia porque nós andamos para e passo nos erros. Mas ele foi mais inteligente, deu um passo mais além, mas eu fiquei. Mas eu ainda estou retardatário por causa dele, vamos continuar. Mas, ao longo do tempo, o seu progresso vai se dar cada vez mais e eu vou ficando para trás. Então, haverá entre nós uma distância de sintonia. Não que ele vá deixar de ter para comigo a fraternidade, mas não vai mais encontrar a sintonia que tínhamos quando éramos iguais. É aí que está entre nós e os nossos entes queridos, os nossos anjos de guarda. Muitos desses espíritos andaram conosco, mas muitos deles alcançaram uma qualidade de ideias muito mais avançada do que nós. Porque quando a gente fala assim de ideias, dá-se a noção de que somos perfeitos. Não, não é isso. A questão é a compreensão da vida. Quando nós compreendemos as coisas de uma forma mais elevada, aliado aos livros da codificação, porque nós só vamos aprender
junto a esses ensinamentos. Não existe outro, porque ela, ou melhor, ele reflete o pensamento mais perfeito da lei divina. É o Espiritismo. Aí você sempre vai achar seres que não comungam no mesmo pensamento. Paciência. Eles ainda estão nessa faixa, você não. A lei exigirá mais de você do que dele. Porque você já aprendeu. Já foi dado a oportunidade, você aprendeu, se desenvolveu. Mas se você continua na mesma faixa dele, você responde. Será cobrado de você aquilo que você não quis fazer por força de querer ficar ao lado daquele que ainda não aprendeu. A vez dele vai chegar. Ele ainda não despertou. Você já. A lei vai cobrar mais de você do que dele. Isso está nos livros da codificação. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas relações, com o que a gente fala, porque nós somos mais responsáveis do que aqueles que não fazem o que nós fazemos. E no Espiritismo, e o Espiritismo aqui no Brasil, chama esses dirigentes espíritas atenção a respeito disso, porque eles estão sendo mais uma pedra de tropeço do que alguém que esclarece a humanidade. Porque a instituição espírita, a lei permite que ela seja criada e é até um merecimento, diga-se de passagem, porque você viver em uma região onde há um trabalho dessa natureza e você não tem condição de nem sequer chegar na porta, isso é uma punição. É uma punição. Porque você tivera. Da mesma forma acontece conosco. Todos nós temos tudo. Deus é justo. Temos cada um na sua fase de evolução. Agora, o que acontece? É que nós não sabemos dar valor. Nós é que não sabemos aproveitar. Quando despertamos, a gente lamenta. É aí que vem o trabalho de recuperação. Nós despertamos e queremos correr atrás do prejuízo. E aí a dificuldade é maior. Porque não soubemos aproveitar, agora que despertamos, vamos chorar sobre leite derramado. Queremos correr atrás do prejuízo sem sofrer as consequências. Sem sofrer as consequências. Né? Sem sofrer as consequências. Aí é que vem, vamos sofrer as consequências e trabalhando. Porque não existe outro. Como muitos acham que Deus dá, mas com o trabalho de cada um. Deus não escolhe nenhum filho seu para dar algo. Nós recebemos, é aquela questão, recebemos de acordo com o que trabalhamos. É a parábola dos talentos. Quando você recebe, você sabe produzir, cada vez mais você tem. Mas se você pega esses talentos e vai usar para as indecências, não é que você perde. Deus não tira nada de nós. Mas você retarda. É por isso que o homem não está distante de Deus, ele está distante da perfeição. Você passa por um período, o termo mais adequado é um período de expiação. De expiação. Jesus expressou como uma perda. Mas nem por isso você perdeu. Está ali em você. Quando passar essa expiação, você brilha. Foi nisso que Jesus dissera: deixe que as vossas luzes brilhem. As luzes que temos são as luzes daquilo que conquistamos, dado por Deus e desenvolvido. Tudo que Deus nos deu, tivemos que trabalhar para desenvolver. Ele não se desenvolveu por si só. É a mesma coisa da planta. A planta, para se desenvolver, você primeiro tem que enterrá-la, deixar ela crescer. Agora a questão é a manutenção, né? E essa manutenção quem faz é o Criador.
porque é Ele que sabe o que nós precisamos. Agora, claro, Deus não vive de barganha. Nós não vamos barganhar com Deus. O Criador nos dá de acordo com o nosso trabalho e com a nossa obediência. É por isso que na minha convivência as críticas existem, mas eu não procuro me preocupar com elas. Porque se quisermos nos aliarmos a espíritos sérios, a gente tem que mudar o que pensamos. Temos que melhorar as nossas ideias. Porque é como o Espírito diz, toda vez que eu sintonizo no ciúme, eu estou sintonizando com o espírito da mesma natureza. Eu estou me distanciando daqueles que querem que eu progrida. Toda vez que eu sintonizo no ódio, eu estou me distanciando daqueles que não querem que eu viva no ódio, mas eu estou sintonizando com o espírito dessa natureza. Então, as nossas sintonias é que diz com quem nós queremos sintonizar. Jamais os espíritos sérios vão ficar presos a sentimentos inferiores. Jamais. E eles nos aconselham, porque o trabalho deles é nos ver bem. Principalmente os nossos entes queridos, os espíritos mais esclarecidos, né? Eles se preocupam conosco. Agora, eles não se preocupam fazendo de nós criança, com babás. Não. Eles veem a nossa pequenez, nos orienta, nos esclarece, até muitas das vezes usam, ou melhor, estimula o outro a nos orientar, mas se nós não damos importância, eles se vão, porque eles têm um objetivo. Eles não ficam presos aos encarnados pelo simples fato de serem irmãos, porque esses espíritos esclarecidos, eles têm 1001 formas de fazer o bem. 1001 formas eles têm de fazer o bem. Então eles não ficam presos a uma única criatura. Eles vão buscar aqueles que se aprimoram. E claro, isso está em todos os aspectos da vida, em todos os lugares. Os campos científicos é onde esses espíritos mais trabalham. Porque os campos científicos traz resultados para a humanidade em geral, e não em uma única criatura. O objetivo dos espíritos não é esclarecer uma criatura, mas sim o universo. Até porque as nossas ideias, elas percorrem o universo. Há quem diga que as ideias é igual a flecha, quando vai não volta mais, e é verdade. Só volta com as consequências. Só voltam com as consequências. Isso é fato. Então as consequências será daquele que a lançou. Ele vai ter que consertar o que ele fez, né? E aqui a gente fica.